Fala pessoal, tudo bem? Então, bem-vindos a mais uma aula de Java. E hoje eu vou estar ensinando a vocês sobre variáveis constantes, tá certo, pessoal? Então, eu vou aqui digitar um códigozinho bem simples, coisa que vocês já conhecem. Eu vou, por exemplo, aqui botar int x igual a 8, tá certo? E vou botar aqui um system.out.println. Vamos botar aqui que x é igual a mais x, tá certo? Vai botar um ponto e vírgula. Agora, se nós executarmos, opa, system.out.println, agora sim. Se nós executarmos, x igual a 8, coisa que vocês já sabem, tá certo? Então, se a gente agora botasse aqui, por exemplo, um x igual a 1000 e executarmos, notem que vai mudar o x para o valor de 1000. Mas e se nós não quiséssemos que isso acontecesse? Caso nós não quiséssemos que isso acontecesse, nós iríamos usar a variável constante chamada de final. O que é isso? Basta colocar apenas um final aqui na frente do int, que se nós executarmos, olha, já até mostrou o erro, tá certo? Eu esqueci de avisar que ia mostrar o erro. Por quê? Quando nós definimos uma variável constante, nós dizemos que este valor dela não pode, em hipótese alguma, ser mudado, tá certo? Ser alterado. Então, se nós colocássemos qualquer outro valor aqui para x, ia aparecer um erro, porque nós definimos que o int é do tipo final, tá certo? Essa variável x, ela é inteira e uma constante, ou seja, ela só pode ter este valor e não pode ter nenhum outro, tá bom? Então, se nós executarmos, vai dar 8. E aí você se pergunta, para que isso serve? Bom, se nós, por exemplo, estivéssemos aqui usando o pi, tá certo? O pi, ele tem o valor de 3.1415, alguma coisa, que eu não lembro. Bom, vou mudar aqui para double, porque o pi é do tipo double, tá certo? Bom, se nós... Deixa eu só botar isso aqui como comentário. Se nós sabemos que o pi ele tem este valor, e caso nós queiramos fazer um programa que calcule, por exemplo, uma área de alguma coisa, nós sabemos que esse valor de π não pode ser mudado. Por isso, o π é do tipo final, tá certo? Por exemplo, se você quisesse aqui fazer o código do funcionário da empresa, por exemplo, o código funcionário. O funcionário só tem apenas um código e você quer que esse código não possa ser mudado, alterado. Então, nós usamos o tipo, a constante, tá certo? Final. Então, deixa eu botar aqui o valor de π. Notem que eu botei os nomes dessas variáveis em maiúsculo. Por que eu botei em maiúsculo e não em minúsculo? Se eu botasse em minúsculo, também estaria certo. Mas existe uma padronização na linguagem Java que toda vez que nós usamos uma constante final, o nome dela deve ser em maiúsculo, tá certo? Isso é uma padronização. Você pode escrever em letras minúsculas, mas por padrão é escrito em letra maiúscula, tá certo? Então, como eu disse, a variável constante do tipo final, ela faz com que o valor da variável não possa ser mudado nem alterado em momento algum, tá certo? Isso em programas maiores que tem várias classes serve muito. Por exemplo, se você estiver fazendo um joguinho e você estiver usando
a variável, por exemplo, se você usar muita variável π em várias classes, por consequência, você sem querer pode estar em algum momento alterar o valor dessa variável π. Mas por isso existe a variável constante final. Se você definir que o π é final, você está lá fazendo o seu joguinho, a sua coisinha, em algum momento você sem querer modifica o valor de π, ele já vai apresentar um erro, porque o valor de π foi dito como final, tá certo? Bom, pessoal, essa videoaula foi bem rápida, bem simples. Como eu sempre digo, eu já disse várias vezes, eu gosto de fazer aulas curtas, tá bom? Focando em um determinado assunto para ficar mais fácil de explicar e mais fácil de vocês entenderem. Mas, obviamente, que vão ter videoaulas mais longas, tá certo? Quando o assunto for ficando um pouquinho mais complexo, as videoaulas vão ficar um pouquinho mais longas. Não um pouquinho, vão ficar mais longas, tá certo? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida ou vocês têm alguma sugestão, podem estar deixando aí no comentário que eu vou estar lendo, tá certo? E tentar ajudar vocês. Na descrição do vídeo tá o meu Twitter. Podem seguir lá meu Twitter e mandar mensagem por lá. E não esquece de dar aquele joinha, favoritar e se inscrever no canal, tá certo? Para apoiar e ajudar a série. Então, pessoal, por hoje é só. Nos vemos em breve. Até mais.